Gravei um vídeo recente falando a respeito da anticoagulação no Covid e vocês pediram que eu fizesse uma análise ponto a ponto dos artigos que foram publicados recentemente. Então eu separei aqui o principal deles, que é aquela união de 3 trabalhos nos pacientes não críticos para a gente analisar junto e entender um pouco como foi desenhado, fazer uma análise crítica a respeito dele. Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal eu falo a respeito de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada aí seja você médico ou não, beleza? Então assim, gente, primeira coisa, se você ainda não viu o meu vídeo falando sobre os anticoagulantes na Covid-19, clica aqui ou aqui, não sei onde é que tá aqui no card que está aparecendo e assiste ele antes, tá? Porque ele vai dar uma boa base a respeito do artigo específico que a gente vai ver agora. Então vamos lá para a tela para conversar sobre isso. Então aqui estamos com o artigo, né? Como foram divulgados 2, né? Esse aqui são uma junção de 3 estudos, que é o ATTACK, o ACTIVE e o REMAP-CAP. 3 estudos estavam avaliando essa história aí de anticoagulação na Covid. Falaram assim, bom, para a gente ter um número maior, vamos juntar eles, já que eles são bem parecidos, e fazer um artigo único na análise, tá? E saíram, na verdade, 2 artigos, né? Que é esse aqui, que é nos pacientes não críticos, e tem outro que foi publicado na mesma edição do New England, que é a respeito dos pacientes em UTI, dos pacientes críticos. Eu não vou comentar a respeito do estudo dos pacientes críticos, porque no vídeo passado eu falei sobre ele, já expliquei que ele foi interrompido antecipadamente por aumento de morte no grupo que utilizou os anticoagulantes em estado grave na UTI, principalmente em decorrência de sangramento. Então vamos analisar esse aqui, que foi o que demonstrou benefício. Então aqui inicialmente nós temos o resumo, né? Ele traz lá ponto a ponto, demonstrando aí pra gente, né? Ele chega aqui, se você for ler aqui, ele explica que o estudo ele é aberto, ele dá os principais pontos e diz aqui que usar a anticoagulação profilática foi benéfica na sobrevivência do paciente na alta e na necessidade de suporte orgânico, que seria lá precisar ser entubado ou precisar de um suporte circulatório como uma ECMO. Mas vamos para o trabalho em si. Então aqui ele começa fazendo aquela introdução, explicando por que o racional por trás desse estudo, né? Isso sempre precisa ter explicado aonde que você tirou a ideia de anticoagular, né? Você não pode simplesmente tirar da tua cabeça e sair fazendo. Então ele mostra isso aqui pra gente e daí ele vem aqui nos métodos, né? Nos métodos ele fala aqui, ele explica que como eles queriam acelerar a velocidade da publicação de um N grande, eles acabaram juntando os 3 estudos. Então, como foram 3 grandes estudos, eles acabaram utilizando 121 sítios, né, 121 hospitais em 9 países. Então veja como teve um monte de país envolvido. Isso aqui é bom porque a gente tem uma população mais heterogênea, mais diversificada, e tem diferentes níveis de assistência, então ele traz uma representatividade maior, né? Ele mostra aqui que o estudo foi financiado, né, por agências internacionais, não necessariamente vinculado à indústria, então isso aqui já traz aqui pra gente que existe sim patrocínio de grandes estudos que não estão relacionados à indústria farmacêutica. A gente já falou de vários aqui no canal mesmo, né? Inclusive lá o da budesonida na Covid, ou da colchicina, a gente já falou de alguns deles aqui. Então ele explica que isso, que foi aprovado em comitê de ética, tudo mais. Então ele explica aqui os pacientes que entraram no estudo, né? Ele fala que foram hospitalizados por Covid, eram considerados para entrar nesse estudo e eles eram divididos de acordo com a gravidade da doença. Aqui, veja o problema que dá às vezes você juntar muito estudo. Então, os pacientes que tinham doença grave, estavam lá em UTI, cuidado crítico, foram para um braço, que foi o outro estudo, e os pacientes que estavam em quadro moderado vieram para esse aqui. E foram reportados diferentes, né? E olha isso aqui, ele coloca aqui, ó. Doença moderada foi definido como uma hospitalização que não precisou de UTI. A necessidade de UTI foi UTI level care, né? Ou seja, o cuidado de UTI foi definido como a necessidade de uso algum suporte orgânico adicional, como a ventilação mecânica. Dispositivos de alto fluxo, né? Ou, por exemplo, o uso de vasopressores ou inotrópicos. Então, assim, o que ele considera necessidade de suporte orgânico? O2 em alto fluxo, ventilação mecânica, drogas vasoativas. É isso que ele está colocando aqui. Só que veja o que ele coloca. Que no ACTIVE, um desses 3 estudos que tinha ali, ele teve mais dificuldade em definir o que era a necessidade de UTI ou não. Então, ele não utilizou o fato do paciente estar no UTI ou não. E sim o fato dele estar necessitando algum desses dispositivos. Então, veja, o que ele está querendo dizer aqui? Que em alguns centros podia ter paciente que estava na UTI,
mas de acordo com a situação da pandemia naquele local. Imagine lá um país que está mais bem controlado da pandemia e que eles acabam levando para UTI mesmo pacientes menos graves, enquanto que se você pegar aqui no Brasil, o que a gente viveu, às vezes tinha paciente que precisaria de UTI com dispositivos de alto fluxo, como ele coloca ali, que foram tratados em ambientes de fora de UTI. Então, por isso, ele explica aqui que no Active não foi o fato dele estar ou não na UTI, mas sim de ele estar precisando ou não de algum desses dispositivos. E aí, aqui os critérios de inclusão também foram um pouquinho diferentes, já que no ataque no Active, ele considerou pacientes até 72 horas da chegada no hospital, mas no Remap Cap, ele trouxe os pacientes 14 dias da chegada. Então o critério de inclusão também foi um pouquinho diferente, tá bom? Aqui daí ele explica como foi feita a randomização, foi feito por um sistema baseado na internet, e também daí ele explica aqui basicamente que foram randomizados para anticoagulação terapêutica ou anticoagulação profilática, que daí era definido de acordo com o protocolo do hospital em que a pessoa estava, tá? Se eu usar heparina, se eu usar inoxaparina, isso era definido pelo próprio serviço. Consequentemente, o estudo não era cego, ou seja, pesquisador e quem estava avaliando sabiam qual paciente estava em cada grupo. Como eu expliquei lá no vídeo da budesonida, isso aqui pode sim ser um problema quando o paciente desfechos subjetivos, por exemplo, intensidade do sintoma, procura a serviço de emergência, mas aqui ele está avaliando como desfecho, a gente já vai chegar ali, desfecho duro que a gente fala, né? Que é algo que aconteceu com o paciente. Então, tira um pouco essa subjetividade. Eu já comentei sobre isso também, gente, num vídeo sobre o efeito placebo. É um vídeo bem legal e que eu comento um estudo também do ano passado. Checa aqui no card depois desse vídeo, tá bom? Então, ele traz aqui, o que foi o desfecho primário, então? O desfecho primário dele foi o Organ Support Free Days, ou seja, o número de dias que o paciente ficou sem precisar de algum daquilo lá, de droga vasoativa, de ventilação mecânica ou de um dispositivo de alto fluxo. E os desfechos secundários foram daí sim, sobrevida até a alta, sobrevida sem necessitar desses suportes, morte, enfim, tudo que ele olhou aqui no conjunto, as análises secundárias que ele fez. É interessante que ele diz aqui que se o paciente recebeu alta antes do dia 21, ele considera que ele estava vivo e sem precisar de droga vasoativa no dia 21. Ou seja, ele está considerando que se o paciente saiu e ele morreu em casa, o estudo vai considerar ele como vivo, que seria a probabilidade maior. Então, para fins estatísticos, esses pacientes que receberam alta, mas que não morreram dentro do hospital, eles foram considerados vivos no dia 21. Provavelmente porque ele não conseguiu ter o follow-up de todos esses pacientes naquele momento. Bom, aqui ele descreve daí a análise estatística. Ele explica que ele usou a análise estatística Bayesiana. São dois tipos de análise estatística que a gente pode utilizar. Análise frequentista ou análise Bayesiana. Tem um pouco de diferença entre uma e outra. Tem uma discussão enorme no meio acadêmico, qual que é superior. Enfim, acho que não cabe entrar nesse detalhe aqui. Vamos para os resultados. Ele traz aqui, então, que o primeiro paciente foi incluído em abril de 2020 e o último em janeiro de 2021. Por que ele acabou em janeiro? Porque nesse momento, lembram lá que eles vão analisando de tempos em tempos para ver se tem diferença ou não entre os grupos. Quando ele foi ver a análise parcial de 1.398 pacientes, ele percebeu que a medicação já estava sendo superior. Tá tendo superioridade aqui, ele é encerrado, porque seria antiético continuar o estudo. Mas veja que mesmo aqui com um ano de análise, ele conseguiu, quando ele foi fazer a análise parcial, ele analisou basicamente metade dos pacientes. Foi isso que eu critiquei lá no estudo da proxalutamida, quando eu fiz a análise crítica do estudo e muita gente ficou me xingando lá nos comentários. Não, porque foi feito... Olha, gente, por isso que eu tô falando que é difícil, naquele estudo da proxalutamida, um pesquisador sozinho, em 3 semanas, encher de paciente no estudo. Aqui a gente tá falando de mais de 9 países diferentes. E ainda assim levou todo esse tempo. E mesmo na hora da análise, eles não tinham conseguido analisar todos os pacientes ainda, sabe? E isso aqui mostra que, de fato, uma pesquisa científica, ela é difícil de fazer. Não é uma coisa simples, sabe? Inclui aqui. Tem todos os protocolos de segurança, os critérios. E ainda assim eu já demonstrei algumas falhas que tiveram aqui no método, né? Seguindo aqui, então ele diz que dividiu os pacientes de acordo com o dedímero e que mesmo assim, na análise de segurança, ele percebeu que, independente do dedímero, o benefício estava acontecendo. Bom, aqui ele mostra o desenho, ele explica aqui pra gente também que teve algum grupo que usou
dose intermediária, outro grupo que usou dose baixa de heparina para fazer a profilaxia. No grupo profilaxia já expliquei que é indiferente isso no vídeo passado. E vamos aqui para as tabelas, então. Aqui a tabela 1, que eu explico lá. Lembra aquele vídeo da progesterona no Covid, que eu mostro que os grupos não tinham nada de homogêneos entre si? Aqui mostra que, de fato, os dois grupos são homogêneos. Idade parecida, proporção de sexo parecida, distribuição da população parecida, tudo bem parecido os grupos aqui, né? Ó, até de qual trial cada um veio, do país que cada um deles veio. E veja que legal aqui, ó. O Brasil, a gente teve uma taxa bem boa aqui, ó. Quase 20% do estudo foi recrutado aqui no Brasil, né? Aí méritos da nossa pesquisa nacional séria que nós temos. E eu tô falando isso mesmo, a gente tem bastante pesquisador sério no Brasil, tá? Aí foram feitas as análises, eu vou descer lá para a tabela já de resultados, tá? E aqui, então, o primeiro resultado, que foi aquele dias livres de suporte orgânico, droga vasoativa, ECMO, ventilação mecânica e catéter nasal de alto fluxo. E a gente percebe que existe a diferença entre os grupos, com uma redução no grupo que precisou de anticoagulação terapêutica. Mas veja que também não é nada assim de outro mundo, né? A proporcionalidade que a gente tem aqui, ela acontece, existe o benefício, no entanto, ele não é algo gritante assim, né? Quando a gente olha. Quando a gente desce para cá para ver a sobrevida, por causa lá da análise bayesiana dele, ele coloca aqui impossibilidade de efeito terapêutico, não é o P que a gente está habituado a ver, né? Mas entenda aqui, por exemplo, que a sobrevida sem necessidade de órgãos em 28 dias existe 99% de possibilidade de benefício na dose terapêutica. É isso que ele está dizendo aqui. E aqui a gente consegue ver daí aqueles cálculos, né? Que eu fiz lá no outro vídeo mostrando o NNT. A gente chega lá que basicamente cada 100 pacientes um sangra, e lá eu calculei o NNT de morte hospitalar, mas vamos calcular então aqui o NT de sobrevida sem precisar de ventilação mecânica em 28 dias. Vamos calcular aqui, deixa eu abrir a calculadora. Se a gente estiver falando então de sobrevida e mais essa necessidade desse suporte, mais O2, etc., a gente tem um NNT de 25, que é um NNT bom, né? Para morte, a gente já viu lá que ele acaba sendo alto. E se a gente ver aqui na sobrevida até a alta, a gente vai chegar naquele valor também relativamente pequeno lá que a gente tinha chego, né? 111, né? Que foi o valor que a gente chegou. Então, a cada 111 pacientes tratados, a gente previne uma morte. A cada 100 pacientes tratados, a gente gera um sangramento. E a cada 25 pacientes tratados, a gente previne que progrida com a necessidade de catéter nasal de mais alto fluxo ou droga vasoativa. Se a gente for olhar esse suporte só para intubação, né, tirar essa questão da piora do catéter, a gente vai chegar aqui. A cada 52 eu estou prevenindo uma intubação composto com morte. Seria basicamente isso que a gente está falando. Resultados bons, como eu falei lá no vídeo, sim. Resultados bons. Risco, sim. Mas longe de ser aí um game changer, né? Algo que mude de fato aí a condução da pandemia, tá bom? Lembrando que, de volta, lá nos pacientes críticos, aumentou muito a taxa de sangramento. Tá bom, gente? Então, já tô me estendendo aqui, né? Já vi aqui na câmera que passou bastante tempo, mas agradeço aí a todos vocês, tá? Muito obrigado, gente. Sugestões e comentários aí para os próximos vídeos, escreve aí embaixo. Obrigado. Deixa o like, compartilha, que isso é importante para ajudar a crescer. Olha o trabalho que dá fazer isso e até o próximo vídeo.